Aleluia, glória seja o nosso bom Deus. Vamos cantar nessa hora, glorificar o nosso bom Deus. Jesus.
Enche-me
seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos clamar ao Senhor para que possa ser conosco. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Obrigado pelo seu maravilhoso poder, seu imenso poder sobre nós. Deus, eu quero convidar o seu Espírito Santo nesta hora. Toque a minha boca, toque o meu ser, Deus, para que eu possa comunicar a sua palavra, Senhor, conforme a tua vontade, Deus. No nome santo de Cristo Jesus, a igreja diga amém. Amém. Então, bom é o nosso Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e nós vamos dar continuidade hoje a mais um tema maravilhoso. Vamos aprender agora com a fé do centurião. Nós hoje vamos estar a aprender com a fé do centurião. Amém? Então, você é convidado, abra sua Bíblia e vamos acompanhar aqui de forma rápida o que as Escrituras dizem do livro de Mateus com respeito a este grande ensinamento que nós podemos aqui colher. Então, diz assim a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 5 até 13. Diz assim a palavra. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio a ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei o curar. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, debaixo do meu telhado, ou debaixo da minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e eu digo a este homem: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profunda, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Amém? Então, estivemos aqui acompanhando algumas palavras interessantes que o evangelista Mateus procura registrar aqui. Este texto, ele não pode ser visto de forma separada com o que está escrito no livro do Evangelho, nesse caso, o evangelista Lucas, o que ele escreve no seu capítulo 7, a partir do versículo 1. É uma história idêntica. Os dois escrevem sobre isto, escrevem a respeito disso, e é importante que nós possamos nos apoiar nos dois textos, que a princípio parecem estar em alguma discordância, mas eles não estão, porque no nosso texto base, que é o Evangelho de Mateus, diz que o centurião saiu ao encontro do Senhor, assim como é quem diz. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando. Não é? Aqui nós conseguimos perceber que o centurião foi ao encontro de Jesus. Não é? É importante referir para os judeus, quando você diz alguma coisa, ou manda alguém para dizer algo para uma outra pessoa, para eles atribuem ao autor daquele que mandou que as palavras fossem ditas, como sendo autor das palavras. Isso nós encontramos em muitas outras ocorrências no Evangelho de Mateus versus os outros evangelhos. Por exemplo, Jesus foi aproximado com os filhos de Zebedeu. Diz aí que os filhos de Zebedeu foram ter com o Senhor e disseram para eles que
pudessem fazer o quê? Grandes, ou pudessem estar à direita do Senhor no reino dos céus, ou naquele reino que viria. Mateus diz que os filhos de Zebedeu, assim ele tem esse costume, assim como disse aqui, o centurião. Mas, se nós lermos o texto paralelo de Marcos, encontramos que foi, sim, a mãe dos filhos de Zebedeu que foi ter com Jesus. Entretanto, foi a pedido dos seus filhos. Por isso que o evangelista Mateus, ele tem este hábito de tratar as coisas na primeira pessoa. Naquele que foi o dono que exprimiu as palavras, e não necessariamente a quem foi fisicamente tratar o assunto. Então, encontramos aqui esta primeira questão que nós temos que tomar em consideração, quando diz que o centurião foi ao encontro de Jesus. E se nós lemos o texto paralelo, entendemos que centurião, na condição em que ele era um gentio. Ele entendia muito bem, pela reverência daquilo que ele aprendia, daquilo que ele ouvia, não podia se aproximar a um grande mestre como Jesus. E Lucas narra que ele, não tendo, assim como ele exprimiu aqui nesse texto, que eu não sou digno, Senhor, que entres na minha casa, ele não só começou por exprimir essas palavras, mas assim como ele não se achou digno de ir ao encontro pessoalmente de Jesus, e em Lucas ele diz que pediu aos anciãos judeus para que pudessem ir ao encontro de Jesus, porque ele não se achava digno, sendo ele na condição de gentil. Mas aqui o evangelista tem a expressão de dizer que o centurião foi ao encontro de Jesus, porque ele pediu, implorou algumas pessoas para que fossem em nome dele ao encontro de Jesus. Então é meramente uma questão de expressão, de como este evangelista traz e nos apresenta a questão. E isso não era apenas com este evangelista, mas também era hábito dos judeus relatar as coisas na voz daquele que mandou que as coisas pudessem ser feitas. Mas, porém, poderiam existir intermediários. Algumas cartas também foram escritas aí, que na verdade foram escritas por alguns escribas, a pedido de alguém, mas aí são expressas na primeira pessoa. Então, assim nós também conseguimos encontrar essa expressão. Então, quem era esse gentio que, de alguma forma, ele, não se achando digno de ir ao encontro de Jesus, mesmo assim ele teve a ousadia de poder pedir alguns anciãos para que fossem implorar ao seu respeito diante do Senhor. Nós encontramos que a Bíblia aqui começa dizendo que ele tinha um servo. Então, encontramos que o centurião tinha o seu servo doente. Não era ele que estava doente. O servo do centurião estava doente. E mesmo assim, por que é que um centurião poderia sentir tanta compaixão por um servo? Vamos lá aqui entendermos o que é que significa um centurião. O centurião é um termo que se atribui, diríamos, ao comandante de 100 soldados. De acordo com o exército romano, um centurião controlava um grupo de soldados de número 100, ou 100 soldados sob a sua alçada, sob a sua ordem. Então ele tinha a categoria de centurião. Portanto, diz aqui que o servo do centurião, ele encontrava-se atormentado com uma paralisia ao leito da morte, assim como o outro evangelista aqui narra. Ao leito da morte. Mas aí, a primeira questão que nós iríamos fazer, por que é que um soldado, um centurião, que está sob ordem do exército do Império Romano, poderia se compadecer com o servo, uma vez que o servo era para o servir? E eles não tinham tanta estima pelos servos. Poderia ser que esse servo fosse um judeu. Por quê? É que nós encontramos essa expressão vindo do centurião. Diz que o servo era importante para ele. Por que é que seria importante para ele? O exército romano representava a opressão para o povo, representava aqueles que viriam para manifestar a tirania por cima do povo judeu, que estava neste caso sendo colonizado pelo Império Romano.
Por que é que um oficial, sob a ordem de Herodes, pertencente à corte romana, poderia sentir algum tipo de afeição por um servo? Essa é a primeira questão que nós temos que levar em consideração antes, porque podemos passar de forma áspera sobre esse texto e os acontecimentos parecerem tão naturais, mas não são. Vamos voltar ao contexto em que estas pessoas que são ditas aqui nesse texto se inserem na história. Um centurião, alguém que está a serviço do Império Romano, para oprimir, para manifestar a tirania do Império Romano para com os judeus. Por que é que ele poderia sentir tanta compaixão ao ponto de se interessar pela doença de um servo seu e assim ele sair ao encontro de Jesus? É a primeira questão que nós temos que aqui levar em grande estima, para que nós possamos profundamente entender o sentimento deste homem. Diz que o seu servo estava atormentado, com paralisia, gravemente atormentado. Mas sabemos que se a paralisia fosse uma paralisia, diríamos, paulatina, assim que fosse acontecer dia a dia, não seria grave. Mas diz que estava o seu servo com paralisia ao leito da morte. Isso poderia me levar a pensar que essa paralisia manifestou-se mais ou menos parecida às questões que nós temos nos dias de hoje, para que possamos ter uma noção. AVC, assim como AVC. Não que seja necessariamente, mas nós poderíamos ver que paralisia é essa que poderia levar o servo do centurião a estar ao leito da morte gravemente. Poderia ser uma coisa parecida à AVC que nós temos nos dias de hoje. Uma coisa terrível, e que fez com que o centurião, pela tamanha compaixão que tinha pelo seu servo, ele sentisse que existe alguém que ele já ouviu falar com os judeus, provavelmente, porque ele usa os anciãos judeus para ir ao encontro de Jesus, para que possam implorar, porque ele não se achava digno, porquanto era gentil. Não se achava digno nem do Senhor entrar na sua casa, assim como encontramos no texto aqui, como diz. Ele também não era digno de aproximar ao Senhor e falar com ele. E ele pede aqueles que eram judeus para que pudessem implorar ao Senhor. Incrível que pareça, esse centurião, ele mesmo sendo pertencente à corte romana, que deveria servir de opressão para o povo, quando os anciãos vão ao encontro de Jesus para pedir, implorar a Cristo em relação ao pedido do centurião, eles imploram para Cristo e dizem para ele: pedimos-te, Jesus, realmente o centurião ele é digno para que seja assim satisfeito o seu pedido. É assim como no Evangelho de Lucas nós encontramos. E ainda eles avançam, dizem que, olha, este homem, embora ser pertencente ao exército romano, ele ama a nossa nação. Ele construiu uma sinagoga para nós. Então, você vai começar percebendo que realmente havia alguma coisa de diferente neste homem. Ele não era um homem, diríamos, que poderia ser chamado de mau, porque ser oficial que pertence ao exército romano poderia se equiparar a ser um homem mau do ponto de vista do povo judeu que estava sendo escravizado, nesse caso, que estava sendo colonizado. Nós podíamos equiparar a isto, mas vamos ver quão perigo este homem que pertencia à corte romana fez-se passar. Quão perigo ele correu, riscos que ele correu diante do Império Romano de até construir uma sinagoga para os judeus. Por que ele faria isso? Eu com isso queria que você refletisse e você entendesse que muito antes que este homem tivesse compaixão pelo seu servo que estava jazendo, assim como diz o Evangelho, ele primeiro havia sido curado por Deus. O Senhor havia tocado o coração deste homem. Se este homem chegou a construir uma sinagoga para os judeus, é porque este homem tinha sido tocado pelo Senhor Todo-Poderoso.
Então, aqui vem, voltando ao texto, diz assim, não é? Voltando ao texto, e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio a ele um centurião implorando. Sabemos que é aquilo que já explicamos. Estão ditas a quem pediu para que se implorasse a Jesus. É assim como está expresso aqui. Sabemos que ele enviou anciãos para que pudessem falar com Cristo, mas as palavras são atribuídas a ele porque ele é a pessoa que pediu, ele é a pessoa que implorou. Então assim vamos considerar, assim como o evangelista aqui escreve. Então o centurião implora a Cristo: meu servo jaz em casa doente, com paralisia, gravemente atormentado. E Jesus disse: eu irei e o curarei. Então é interessante que Jesus conhece tudo sobre nós. Por mais que não estivesse assim, o evangelista Lucas não tivesse relatado com detalhes que nós não sabemos, mas se apenas tivéssemos esse texto, nós sabemos que Jesus é conhecedor de todas as coisas. E ele diz: eu irei. Jesus prontificou-se para que pudesse ir e curar o servo deste centurião. A primeira coisa que eu queria que você tomasse em consideração é o amor que o nosso Senhor tem para aqueles que se encontram padecendo, aqueles que se encontram padecendo por algum tipo de enfermidade, padecendo por algum tipo de tormento, aqueles que estão sendo de alguma forma sacrificados pelo Satanás, aqueles que estão sendo oprimidos pelas forças do demônio. O Senhor sente compaixão. O Senhor, quando era trazido para paralíticos, ele sentia compaixão e libertava estas pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que notar aqui da atitude de Jesus é a tamanha compaixão que Cristo tem e a prontidão com que Jesus diz que eu irei curar este homem, eu sairei para curar este homem. Ele fora relatado, fora implorado para que atendesse o pedido do centurião, porquanto ele era um homem bom, era um homem que praticava obras boas para os filhos de Deus, nesse caso na representação dos judeus, não é? E Jesus aqui se prontifica para que vá e sare a dor deste aflito. Então é importante que nós possamos aprender do nosso Senhor que quando existem pessoas carecendo da nossa ajuda, pessoas que estão necessitando de alguma mão nossa, nós assim possamos acudir à aflição dessas pessoas em prontidão, assim como o Senhor. Então eu e você que somos seguidores de Cristo, nós que nos dizemos cristãos, nós devemos sim nos manifestar, podermos compreender que o Senhor aqui foi pronto, o Senhor se prontificou para que pudesse acudir, para que pudesse ir. E você às vezes é encontrado em situações e alguém carecendo de alguma ajuda sua, e qual tem sido a atitude que você tem apresentado? Será que você tem se manifestado com o coração do Senhor? Você tem tido compaixão daqueles que estão em situação de sofrimento e você tem se levantado em prontidão para que possa acudir a essas pessoas? Então eu queria que você pensasse também um pouco sobre qual tem sido a sua atitude quando alguém está carecendo da sua ajuda, se você tem sido pronto para que possa acudir ou não. Então Jesus disse: eu irei. E Jesus levantou-se, foi ao encontro do servo do centurião, na casa do centurião. Mas é incrível, quando Jesus estava aproximando-se da casa do centurião, o centurião provavelmente se apercebeu disso e ele, não se achando digno que Jesus entrasse na sua casa, assim como ele expressou aqui, ele também não se achando digno de ir ao encontro de Jesus pessoalmente, por quanto da sua condição, que ele era gentil, ele pediu a uns outros amigos para que se achegassem a Cristo. E assim o fizeram. Achegaram-se os seus amigos a Cristo e trouxeram esta palavra que nós temos aqui, não é?
E a palavra é esta, que ele disse aqui. Mas, e o centurião respondendo disse ao Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Esta é uma palavra que ele mandou a uns dos seus amigos para que pudessem assim dizer. Porque Cristo estava próximo à sua propriedade, estava próximo à sua casa. E mesmo assim ele insistentemente manda outro grupo de pessoas para que parassem Cristo, dissessem: Cristo, por favor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Então, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Então, o centurião diz aqui: eu não sou digno, Senhor, que entres debaixo do meu teto. Apenas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Então, este homem não era digno que Cristo entrasse na sua casa. Ele não era digno de falar com o Senhor de acordo com aquilo que ele achava no seu coração. Claro que para o Senhor assim não é, mas é o que ele havia aprendido. Os judeus faziam questão de fazer separação entre gentios e aqueles que eram filhos de Abraão. Já dá para imaginar crescendo num meio de estigma como esse, em que você, sendo gentio, cresce toda a sua vida ouvindo que você não é digno de se apresentar diante do Senhor. É isso que o gentio tinha como conceito. É isso que ele aparecia. É por isso que pela segunda vez ele manda outro grupo de pessoas dizer: olha, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. É o conceito que ele tinha. Eu não sou judeu, não sou digno, sou nascido do pecado, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Tão somente. Mas eu acredito no poder do Senhor. E eu acredito que em Cristo Jesus há o poder sobre as hostes espirituais. Há poder sobre o invisível. E aqui este homem, ele confirma isto ao dizer: mas somente diga uma só palavra e o meu servo será curado. Quanta fé este homem tinha. Não sou digno, Senhor, que eu fale contigo. Não sou, muito menos que entres na minha casa. Mas eu acredito que se tu falares uma só palavra, o meu servo será curado. Então, na semana passada, nós estávamos sendo desafiados com a fé do leproso, que disse: Senhor, eu sei que podes, mas se tu quiseres, podes sarar. E este homem hoje diz: não sou digno que entres na minha casa. Confirma através de Lucas que não sou digno que fale contigo, mas eu sei que se tu disseres uma só palavra, não importa onde estejas, então essa cumprir-se-á. Por isso que o servo diz, aliás, o centurião aqui diz, numa comparação, uma comparação para mostrar o quanto ele tinha entendimento do poder do Senhor. Ele aqui faz esta comparação maravilhosa. Pois eu também sou homem sob autoridade. Ele diz: eu tenho autoridade, como dizemos. Centurião era um título que era dado a alguém que tinha sob o seu comando 100 soldados. E ele era um homem sob autoridade. Tinha também soldados ou homens que serviam a ele. Para além dos soldados, ele até tinha servos na sua casa. É o exemplo. Ele aqui está pedindo para que Cristo sarasse o seu servo. Porque para além dos soldados, que era o trabalho dele, ele também tinha seus servos na sua casa. Então aqui, ele era um homem que entendia da autoridade. Era um soldado. E ele diz, aqui é analogia, mas uma analogia que expressa uma profunda fé no poder que há em Cristo. Era fácil até aquele tempo acreditar neste poder através de Moisés, neste poder através do Deus de Moisés. Mas pensemos, este homem
mesmo não sendo judeu, instruído na lei, ela acreditava neste poder vindo de Cristo. Que maravilhoso! Vindo de Cristo. Era fácil acreditar neste poder, mas nas histórias que os judeus tinham em relação aos seus antepassados, como o Senhor lhes libertou, como o Senhor lhes tirou do Egito, como o Senhor fez as grandes coisas que nós encontramos no Antigo Testamento, mas era difícil acreditar num poder de Deus manifestado em um homem, Cristo Jesus. Provavelmente hoje você tem um entendimento um bocadinho aberto, mas analise, nesse tempo Cristo ainda estava iniciando o seu ministério. Cristo ainda não tinha sido entregue, ainda não tinha entregado o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. O véu ainda não tinha se rasgado, para que nós tivéssemos entendimento acerca das coisas do Senhor. Ainda era cedo. Por isso que encontramos aqui a manifestação deste homem em plena separação, que sendo gentio não tinha em nenhum momento autoridade de falar para um mestre judeu conceituado, sobretudo como Cristo. É um tempo que nós temos que entender que o Senhor ainda não tinha aberto a sua palavra para o alcance dos gentios. Aqui Jesus estava apenas trabalhando para as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como ele disse em outros textos: eu não vim senão para tratar das coisas ou das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não havia um caminho claro para o alcance dos gentios. Então coloca-se na condição desse gentio que sabia que não era tempo, que o mestre nem tampouco vinha para cuidar dos assuntos dos gentios, até aqui, de acordo com aquilo que ele sabia. E ele assim expressa: porque eu também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhoso, Jesus ficou maravilhado, ouvindo de um gentio, de alguém que não era conhecedor de nenhum preceito da lei, com detalhe, a expressar tamanha fé. E Jesus assim diz aqui: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé. Na verdade, eu vos digo. Jesus girou para a multidão, para os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele, e disse: na verdade, eu vos digo que eu não tenho encontrado tamanha fé. Não em Israel, isto é, não naqueles que se dizem filhos de Abraão. Eu não tenho encontrado tamanha fé no poder de Deus, sobretudo em Jesus, que era um simples homem, a aparência. Se voltarmos a Isaías, você vai entender que na profecia de Isaías diz que era um homem de dor, Cristo. Era um homem que não tinha qualquer aparência física que chamasse a atenção. Está ali. Não diríamos que Cristo Jesus era um homem que, segundo a carne, como homem, era um homem tão belo como Absalão. Não era tão belo como qual é o outro homem que se diz José. Não era. As profecias de Isaías dizem que, segundo a carne, não se achava tanta beleza para que pudesse atrair as pessoas em função da beleza que ele tinha como homem. Mas já está, não estando presente estes atributos, este homem, sendo gentio, este homem expressa tamanha reverência no poder de Cristo, num poder divino, de tanta autoridade que nem os judeus naquele tempo entendiam. Então, com base nisso, eu gostava de desafiar-te, amado irmão. Você sendo crente, você
sendo seguidor de Cristo Jesus, se nós voltarmos a esse tempo em que estas palavras estavam sendo dadas, no tempo em que isto estava acontecendo, então nós poderíamos dar analogia aos dias de hoje. Os judeus são equiparados a nós que somos cristãos hoje, e aos gentios seriam equiparados àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então eu quero perguntar a ti, quero desafiar-te: será que em ti existe o poder? Em ti existe a convicção perfeita do poder que é em Cristo Jesus? De um poder sobre a potestade, um poder sobre as hostes celestiais? Será que você acredita nisso? Porque aqui vemos as palavras do nosso Salvador dizendo: não achei tamanha fé, não em Israel, que era suposto ele encontrar, naqueles que se chamavam filhos de Deus, através da herança abraâmica, através da herança sanguínea, porque eram da linhagem de Abraão, eram filhos de José, filhos de Jacó. E você, hoje, que é cristão, será que você acredita num poder profundo sobre as hostes do maligno que há em Cristo Jesus? Você acredita? Será que você acredita que, estando perante alguém endemoniado, você pode exercer o poder que está em Cristo Jesus? Que Ele mesmo diz na sua palavra? Eu quero desafiar-te nesta palavra. Eu gostava de convidar a você que é crente, você que é cristão, para que você se sentisse desafiado com esse centurião, que, não conhecendo o Senhor, ele manifesta profunda fé num poder que não era suposto conhecer. Então, encontramos aqui a grande fé. E não para por aqui. O Senhor Jesus diz assim: e Jesus, ouvindo isto maravilhoso, e disse aos que o seguiam: na verdade, vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Então, você será que manifesta a fé ao ponto de fazer com que o coração do Senhor se maravilhe? Então, são as grandes reflexões que eu gostaria que deixássemos. Jesus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Nada lhe surpreende. Por que é que o Senhor diria? Por que é que o Senhor se maravilharia? E por que é que o Senhor exaltaria a fé do centurião para aqueles que estavam com ele? Sendo ele não judeu, sendo ele não conhecedor. Por que que ele maravilhou o Senhor? Sendo que o Senhor facilmente não se surpreende, mas ele aqui se maravilhou. Interessante, não porque isso lhe pegou de surpresa. O Senhor é onipotente, todo-poderoso. Ele é omnisciente. Ele conhece bem todas as coisas. Ele sabe o que você vai dizer antes mesmo de tu abrir a sua boca. Ele já sabia que do centurião viria isso. Mas o Senhor aqui se maravilha, porque o Senhor é 100% homem, para além de ser 100% Deus. Estavam aqui manifestando a parte do ser 100% homem. Ele também sentia os sentimentos que os homens sentem: dor, tristeza, angústia. E se nós lemos a palavra, nós encontramos isso. Então, não nos surpreende que o Senhor se manifeste também como homem e se maravilhe com aquilo que era a fé deste homem, deste centurião. Então, está aqui a grande fé que nós gostaríamos de todos aprender através dele, não é? Então, e Jesus aqui avança. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas,
ali haverá pranto e ranger de dente. Como eu dizia, o Senhor ainda não tinha aberto o seu caminho, ainda não tinha começado a sua jornada para os gentios. Aqui nós encontramos a primeira expressão do Senhor dizendo que é aquilo que viria a se concretizar através do seu sangue, que eu e você hoje somos cristãos, porquanto o Senhor aqui confirmou que a sua palavra não seria apenas para os judeus, mas que ele disse que eu em verdade vos digo que virão muitos. A expressão do Oriente, do Ocidente, estão querendo dizer todo mundo, de todos os lados da terra viriam pessoas, não só os judeus. Até aqui a palavra do Senhor vinha para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui o Senhor começa uma nova jornada, em que Ele, tudo o que nós encontramos no Novo Testamento, sendo proclamado pelos apóstolos, Paulo, gastando todo o seu sangue, toda a sua vida, digo sangue, não sangue no sentido literal, mas digo o seu esforço para Paulo, todo o seu esforço para alcançar os gentios, a pedra foi lançada aqui pelo próprio Deus. Não são apenas invenções que Paulo teve. Paulo foi apenas escolhido para que pudesse cumprir com integridade esta palavra do Senhor, que disse, na verdade, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Jacó, Isaac. Mas os filhos do reino serão lançados fora. Assim como nós sabemos que os judeus, eles tanto se vangloriavam por ser filhos de Abraão, conforme o sangue. E Jesus aqui lança a pedra para o alcance dos gentios. Então, começou aqui. E então, Jesus disse ao centurião, vá no teu caminho. Porém, sabemos que Jesus aqui estava dizendo para os homens, amigos do centurião, que foram enviados para ter com o Senhor. Aqui, Jesus dá uma mensagem para que pudessem informar ao centurião. Claro, na primeira pessoa, a mensagem era para o centurião, então aqui é dita, Jesus disse ao centurião. Essa é a visão do nosso evangelista Mateus. Ele fala assim, então, vá no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo do centurião ficou curado naquela mesma hora. Interessante, na semana passada, quando o Senhor disse que Ele queria curar o leproso, imediatamente o leproso ficou curado. Aqui também diz que assim que Jesus abriu a sua boca para falar uma palavra, então o servo do centurião ficou curado na hora, assim como acreditava o centurião. Porém, é importante que saibamos que há uma pequena diferença aqui. Não é a fé do centurião que fez com que isso fosse operado, mas sim é a fé no poder de Cristo, no poder divino que é em Cristo, que o centurião tinha, que comoveu o coração de Jesus para que fizesse com que aquilo que o centurião ansiava fosse cumprido, para que não possamos confundir com aquilo que a palavra do Senhor diz, que se tiveres fé no grau do tamanho de mostarda, dirás a este monte, ergue-te, sai daqui para ali, e assim irá obedecer. Aqui não é um acontecimento deste tipo. Não é o centurião apenas crendo e libertando o seu ser, mas sim é a convicção plena do poder divino em Cristo Jesus, que mesmo sendo homem, o centurião achou, que fez com que o Senhor se comovesse e assim atendesse aquilo que era o pedido do centurião. Então, não vá pensando por aí que não, para mim não é importante aceitar ao Cristo. Se o centurião assim foi diante dele, pediu, suplicou para que pudesse seu servo ser curado, então eu não preciso aceitar a Cristo. Basta que eu pense a alguém e faça os milagres,
e Cristo vai fazer. Não se engane. Algumas coisas são do tempo, assim como aconteceu com o centurião. Não é um exemplo para ser seguido. Se você está aí, ainda não aceitou a Cristo e acha que pode apenas usar o exemplo de centurião, você se engana. Porque nós já aprendemos aqui há dias anteriores que Jesus, indo ao seu caminho, uma mulher cananeia foi suplicando a ele para que curasse a filha, porque estava endemoniada ou atormentada por algum demônio. E Jesus, numa primeira vista, não atendeu aquela mulher, continuou andando, nem respondeu, querendo dizer que não fique nisso. Aconteceu numa questão específica, apenas para o centurião. A fé que ele tinha maravilhou o Senhor. Não quer dizer que você poderá usar disto para se safar do Senhor. Porquanto, se não aceitares a Cristo, já sabes, a palavra não dá escape para nós. Diz que o mundo já está condenado. Eu arriscaria aqui dizer, digo eu, não a palavra, que este homem, o centurião, apenas manifestou assim, porque até aquele tempo o que ele aprendeu é que ele, sendo gentil, não poderia se aproximar do mestre conceituado como Cristo. Por isso que ele disse que não era digno. Se calhar ele tinha vontade de aceitar o Senhor, mas o que ele aprendia daqueles que eram judeus é que não era possível. Então provavelmente seja essa a razão. Porque já está aqui a palavra a dizer claramente que ele construiu uma sinagoga. Os judeus confirmam diante do Senhor que este homem é bom, este homem construiu-nos uma sinagoga. Então dá para perceber que se calhar o impasse do centurião em aceitar a Cristo, na altura, aceitar a Cristo diria não, viver como um judeu, é porque ele não era judeu. Então, o que tinha aprendido é que não era possível para ele se salvar nessas condições. Por isso que ele se manifesta assim. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus veio aqui confirmar que a sua palavra não é estendida apenas àqueles que são judeus, segundo a carne, segundo o sangue, mas sim que viriam do Oriente, do Ocidente, pessoas que se assentariam com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui confirmam que eu e você, mediante o poder que é em Cristo Jesus, mediante o sangue que viria a ser derramado por Cristo Jesus, porque até esse tempo ainda não tinha sido derramado, então nós teríamos acesso. Eu queria convidar-te para que você pudesse pensar e aceitasse a Cristo no seu coração, porque só assim você teria a essa herança que está sendo dita aqui. Você teria acesso, você viria e se assentaria com Abraão, com Isaac e com Jacó. Uma expressão que quer dizer a salvação. Você seria salvo, você seria participante da mesma glória que Abraão, Isaac e Jacó teriam. E você me pergunta, mas por quê? Porque Cristo confirmou que Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Então, Abraão, Isaac e Jacó, no coração do Senhor, eles são vivos, certo? Não estão mortos, apenas estão aguardando o grande dia. Ele confirmou. Não ouviste que o Senhor não é Deus de morto, é Deus de vivos? Então, são os patriarcas. Aqui diz que se você aceitar a Cristo, então você vai se assentar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Não fique esperando que a palavra venha. Encontre o Senhor enquanto pode achar, porque haverá momentos que não poderemos nos encontrar com o Senhor. Isso que o Senhor quer falar aqui na sua palavra. E então Jesus disse ao centurião: vá o teu caminho, e como tu creste, assim seja feito. E o seu servo, naquela hora, foi curado. É importante entendermos que aqui o Senhor
a forma como ele se maravilhou com o centurião, nós temos que aprender alguma coisa com o Senhor. Temos que aprender a valorizar assim como o Senhor valoriza. O que é que mais você valoriza nos outros? O que é que mais você valoriza nos homens? O seu talento? A sua riqueza? A sua capacidade de acumular riquezas? A sua forma como discursam? A forma como fazem uma certa atividade? Ou você admira a forma como alguém tanto canta bem? Você admira como alguém, se calhar, gosta de tocar música, tu admiras tanto como alguém toca música? Ou você é um profissional de uma área e tu admiras tanto os profissionais dessa área como homens? O Senhor aqui quer trazer-nos uma nova visão para que nós possamos aprender com Ele a valorizar, a nos maravilharmos com aquilo que agrada ao Senhor. A fé do centurião maravilhou o Senhor, ensinando-nos a buscar dos outros, a admirar dos outros primeiro aquilo que é espiritual. O Senhor quer que antes que você seja tão fã de um certo irmão porque ele usa muito bem, primeiro você procure ser fã daqueles irmãos que manifestam uma fé pura diante do Senhor. Primeiro você busque isso nos irmãos. Diga: eu quero ser como o irmão está. Eu gosto da forma como ele é simples. A forma como ele é simples no Senhor. Eu gostaria de ser como ele. Essa é a forma como o Senhor aqui, através da admiração que ele traz para o centurião, para a fé do centurião, ele quer ensinar a sua igreja. Que nós procuremos primeiro buscar admiração ou admirando aos outros primeiro naquilo que são os valores do reino do Senhor. Não porque o irmão tal, como é que se tem dito aqui? Os irmãos têm brincado, como é que é a expressão que usam para dizer um irmão que se veste muito bem, dizem, está arrogante, não é? Nos vestes. Não tem que ser isso que você tem que buscar nos irmãos. Não importa se ele está tão arrogante como é, o importante é que primeiro busques nele aquilo que é um exemplo para ser seguido. Então, Jesus aqui nos ensina que através da fé, da maravilha, da fé que ele encontrou no centurião, ele quer nos ensinar que nós devemos nos colocar primeiro buscando aquilo que é divino nos outros, nos nossos irmãos. O que nós temos que apreciar nos nossos irmãos? Primeiro tem que ser aquilo que é divino. E assim nós podemos nos enquadrar nesta maravilha, na forma como o Senhor se maravilhou ao centurião. Porque ele sabe bem tudo, mas ele se maravilhou. Então, eu queria convidar-te para que nós pudéssemos orar e terminássemos a essa bela palavra que o Senhor trouxe para a sua igreja. Amém? Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, pela sua palavra. Obrigado mais uma vez para o Senhor nos ensinar, Senhor, os preceitos da fé, com exemplo, Senhor, do leproso na semana passada. E hoje, Senhor, nos ensina com exemplo do centurião, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo nós queremos pedir, coloca, Senhor, Pai Santo, no nosso coração, o desejo, Senhor, de poder buscar as maravilhas do seu poder, Deus. Acreditar, Senhor, naquilo que se manifesta em Ti, porquanto em Cristo se manifesta corporealmente todo o poder do Altíssimo. Tudo aquilo que é o poder que está em Ti, Senhor Jesus. Nós queremos poder contemplar e, assim como foi com o centurião, podermos admirar o seu poder, entender o poder que está em Ti, Senhor. Não somente passar de forma áspera no conhecimento do seu poder, mas que nós possamos ser tomados com profundo conhecimento sobre a sua grandeza, Jesus, no nome santo
Deus, nós queremos te glorificar e queremos pedir. Coloca, Senhor, essa palavra sobre cada uma das pessoas que está ouvindo essa palavra. Seja com a sua igreja, Deus. No nome de Jesus, eu te peço, toque a sua igreja, abençoe a sua igreja. Ensine-nos, Senhor, a nos maravilharmos com o imenso poder que é em ti, Deus. Só assim nós poderemos manifestar aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Só assim nós poderemos dizer ao monte, assim como diz, ergue-te, sai daqui para ali, e o monte nos obedecer. Se nós tivermos o profundo conhecimento, a profunda convicção sobre o seu poder, Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Manifeste na sua igreja, Deus. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a igreja diga amém. Amém. Então, o Senhor seja o meu e o teu abençoador, seja o dia de hoje, continuação do outro domingo, que o Senhor nos guarde, nos desvie de todas as ciladas do Satanás. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.